Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Hoje eu vou mudar um pouco os tópicos, eu vou mudar um pouco os temas, apesar de que estava tendo uma certa consistência nos assuntos que eu estava falando, quer dizer, nenhuma consistência, nem sei o que eu tô querendo fazer de conta aqui que fazia sentido, mas o ponto é que eu vou parar um pouco de falar esse lance de me recordar de programação de televisão, porque eu vi que eu falo muito sobre essas coisas, então eu quero, daqui a pouco eu volto a falar dos outros canais, dos outros emissores, não é como se também não fosse um tipo de assunto que eu posso revisitar, porque na verdade a quantidade de memória ainda dessa época que eu posso ficar simplesmente enchendo linguiça é bem alta. Mas então, né, eu vou mudar um pouco os assuntos e hoje eu vou começar falando sobre um local curioso do nosso planeta que se chama o Forte de Bangarg. Eu vou soletrar porque não sei se está correto a minha pronúncia, né? Bangarg quer dizer não, se escreve Bhangarh. Bhangarh, né? Bangarg, forte, né? Forte de Bangarg, procura qualquer uma das duas formas, em português ou em inglês, tu vai encontrar. E ele é um desses locais assim, que tem fama de ser assombrado. Fica lá na Índia, tipo, numa cidade específica, num ponto específico. Essas coisas assim eu não costumo memorizar muito aqui, porque eu vou ficar falando, tipo assim, a região que tá e tudo mais. Basicamente é um lugar bem afastado, entendeu? Tipo, fica a alguns quilômetros, 235 quilômetros de distância de Delhi, né, que é a capital da Índia, né? Então, só que esse Forte de Bangarg, perto dele, assim, realmente não tem nenhuma cidade. Ela era uma cidade especificamente, sabe? Ela foi erguida em 1573, na época que a Índia era governada por um marajá chamado Bhagant Das, né? Que governou entre 1550 e 1614. Então ele construiu essa cidade, basicamente, sabe? É um forte, mas chegou a ser uma cidade em 1573 e deu de presente para o primeiro filho dele, sabe? O Madhu Singh. Então, todo esse negócio também da história da Índia, eu nunca entrei muito aqui, porque, olha, eu vou dizer para vocês que é um lugar muito grande, sabe? Tipo assim, questão de conteúdo histórico, por ser um império que tá tanto tempo aí funcionando, né? Tipo, não um império, mas eu quero dizer assim, uma cultura, sabe? É uma mesma religião, tem uma dinastia de pessoas lá, faz bastante tempo controlando aquele espaço. Claro que a alternância de poder ocorreu, mas ainda assim, a Índia, como nós conhecemos ela, está estabelecida naquela região, basicamente, desde antes do nascimento de Cristo, né? Então é um lugar que, assim como a China, tem muito pano para manga falar o que acontece lá, mas também é muito interessante, também é muito fascinante. Nada disso que eu tô falando aqui é para diminuir culturalmente, né? Eu já falei aqui que acredito que, olha, não existe um lugar do planeta Terra que não tenha uma história interessante, sabe? A questão é que alguns lugares a história é mais recente, outros lugares a história é mais, né, extensa também, tem todas essas questões, né? Então, geralmente eu prefiro falar de um capítulo específico, de um local específico, mesmo que fique assim sem contexto, mas né, fica um pouco mais estimulante e eu também não tenho que fazer um puta de um estudo mega aprofundado só para ficar falando aqui uma hora com meia dúzia de pessoas. Então vamos continuar então sobre esse lugar, sabe? Por que que eu escolhi ele? Por que que eu falei que ele é assombrado? Basicamente essa cidade, durante os primeiros 80 anos ali da vida dela, ela cresceu, ela prosperou, e aí você pode ver a imagem também, ver como é que é. É um forte bem grandão assim tal, construíram casas no interior dele e acredita-se que chegaram a viver 10 mil pessoas ali, 10 mil habitantes nesse forte durante o momento que ela tinha mais assim, mais pessoas morando nela, né? Mais quantidade de população. E é um lugar assim, ele tem esse nome forte porque realmente ele tem uma estrutura bem grande de proteção. Ele é colocado assim, além de não ter nenhuma outra cidade na volta, tipo, a cidade mais perto desse lugar é bem pequena, mesmo uma cidade que tem, tipo assim, menos de 2 mil habitantes, sabe? E fica a algumas centenas de quilômetros de distância mesmo também. E esse forte de Bangarg, ele foi colocado num lugar que ele tá de costas para três montanhas diferentes, então basicamente o único jeito de chegar até ele é pela frente, né? E por que que 80 anos depois da construção esse lugar deixou de ser utilizado? Bom, ele daí tá naqueles vários lugares assim do mundo que a gente só tem lendas e especulação de por que que um povo, um lugar que aparentemente era funcional, era bem habitado, chegou a ter grandes números populacionais, por que que ele, tipo assim, foi esvaziado e nunca tentaram depois colocar gente lá, né? Acredito que já faz mais de 300 anos que esse lugar é abandonado. E também tem, inclusive, assim, para aumentar o fator, assim, de
esoterismo ou deixar ainda mais fascinante para pessoas que nem eu, que gostam de ficar refletindo sobre por que as coisas são do jeito que são, sabe? É que tem realmente um anúncio em indiano na frente do lugar que dizem que é proibido ficar dentro desse lugar de noite, sabe? Tipo, de dia tu pode visitar um ponto turístico bem visitado, inclusive, né? Mas dizem que é proibido ficar lá de noite. E daí as pessoas que vivem mais próximo da região, que não é tão perto assim, ou pessoas que se aproximam também, dizem que tem barulho, tem música, tem gritos, tem risada, tem choro vindo do interior do forte, né? E só por ter essa placa dizendo que não pode ficar, pra mim, eu sou realmente, meu cérebro é muito daquela coisa. Quando as pessoas falam assim, você não pode fazer tal coisa, meu cérebro fica assim, porra. Por que não? Sabe? E a primeira coisa que eu penso, tá, por que não deixaria as pessoas entrar lá? Será que é só por superstição? Ou tem realmente alguma razão que eu não sei exatamente por quê? Então, uma parte minha com certeza gostaria de passar a noite nesse lugar. E por que tem todas essas lendas? Olha, aí, por que tem essas histórias de assombração? Em primeiro lugar, é porque as pessoas falam que ouvem, que escutam essas coisas, mas, né, se elas realmente escutam algo nesse lugar, mas muita gente fala que isso surgiu por causa de duas lendas distintas que são contadas referente a esse lugar, esse espaço, né? E aí eu encontrei, assim, coisas assim na internet, né? Aquela coisa que fica só uma lenda urbana que se tornou uma lenda virtual, digamos assim, né? Mas as duas versões da história que eu encontrei, uma diz que essa cidade, ela foi, quando foi ser construída pelo Marajá, em homenagem ao filho dele, digamos assim, aquela região era habitada por um sadhu. Sadhu, para quem não sabe, é uma espécie, assim, de como posso dizer, não sei se é sacerdote que se fala, mas é uma pessoa religiosa, espiritualizada lá da Índia, que tem uma vida específica, aqueles caras que a gente vê assim, paradão no meio da rua, só com uma cueca, geralmente fumando baseado também ali e tal. A vida deles é só para fumar e meditar, e não são pessoas assim que vão ter outras obrigações, geralmente, além dessas coisas, essa obrigação com o deus deles, que se eu não me engano eles cultuam especificamente Shiva, mas eu não tenho certeza, né? Mas é isso aí o lance deles. Então, essas são pessoas que geralmente são reverenciadas, são tipo assim, por essa vida que eles têm, é vista pelas pessoas que fazem parte da religião lá da Índia, que agora me falhou o nome, né, mas o hinduísmo, se eu não me engano, né? Pessoas que têm as convicções espirituais para esse lado costumam reverenciar esse tipo de pessoa. Então, até na época que esse Marajá era vivo, devia funcionar assim. Então, esse Sadhu permitiu que ali onde ele morasse fosse erguido uma cidade, um forte, né? Mas daí ele deu uma regra para o Marajá, que todas as casas que fossem construídas ali ao redor da dele teriam que ter uma altura igual a dele, não superior, que se alguma casa colocasse sombra no teto dele, aí a cidade seria destruída, arrasada, blá blá blá, essas coisas, né? Maldição, digamos assim. E daí, supostamente, algum dia alguém ia ficar, eu vou fazer a casa que tapa a casa desse velho, daí foda-se, e daí aconteceu um monte de tragédia, morte, doença, lá, esvaziou o lugar, né? E a segunda lenda daí tem a ver com um feiticeiro da época lá e tal. Tem um nome, mas eu não memorizei, eu não sou muito bom para falar nome de pessoas indianos, entendeu? Então, simplesmente leiam se quiser. É uma figura ali e tal, que ele era um cara que ele se apaixonou por uma menina, uma princesa, se eu não me engano, que ela tinha 18 anos de idade, muito bonita. Ele tentou dar uma poção do amor pra ela, descobriu que era uma poção e não bebeu. E daí, no final, uma pedra rola e cai na cabeça do cara. Eu não entendi muito bem, mas era basicamente daí o espírito de vingança desse cara que não conseguiu o que queria, e o espírito da menina depois que morreu por causa da maldição que o cara botou nela. E daí o lugar tudo ficou amaldiçoado e morreu um monte de gente, né? Mas é um daqueles lugares que, assim, por que ficou vazio? Seria muito interessante saber, mas é bem provável que nós nunca saberemos. Mas tem várias opções. Pode ter, tipo assim, tido uma doença e depois que se espalhou a ideia de que esse lugar era ruim, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. E também outras coisas mais malucas, mais doidas que, tipo, eu poderia ficar aqui conjecturando, especulando, criando vários cenários doidos, assim, entendeu? Extinção por causa de alienígenas, esse tipo de parada, mas meio que não teria qualquer fundamento, ia ficar só um papo brisado. Mas é curioso, sabe? No mínimo é curioso, porque é um lugar que tu vê que foi projetado, foi feito com intenção, a arquitetura é interessante, e o fato de que tem essas lendas, e o fato de que não, que dizem que não é permitido passar a noite nesse lugar, é o tipo de lugar que eu vou dizer pra você, olha, se eu pudesse, eu com certeza faria isso. Eu iria pra Índia, visitaria esse lugar, e eu com certeza iria nesse lugar à noite, porque, cara,
é um bagulho assim que eu já falei assim pros meus amigos, assim, sabe? Eu não tenho assim medo dessas paradas assim com caráter sobrenatural. Tipo, em primeiro lugar, porque eu ainda tô eu já falei pra vocês que eu não vejo nada, não ouço nada. Então realmente eu ainda tô naquela fase assim que se algum dia eu enxergar alguma coisa assim dita como sobrenatural, um fantasma, um ser, uma entidade desse tipo, sabe? Ainda mais num estado de sobriedade, que é como eu estaria para visitar um lugar desses, né? Eu com certeza estaria sóbrio, porque eu realmente queria saber se lá teria alguma coisa para eu ver, para eu sentir, para eu ouvir, diferente do que as pessoas vê fora desses espaços, sabe? Sentir se ali teria alguma carga energética que me afetasse de alguma forma. Então, até hoje eu nunca vi nada, então eu não tenho medo de ver as coisas. Até hoje eu nunca ouvi nada, pelo menos não tão claramente assim para eu ter certeza que eu estava vendo algo sobrenatural, digamos assim. Então também eu não tenho medo de ouvir as coisas. E em terceiro lugar, também um bagulho que eu já falei com alguns amigos meus, né, em papo de brisado mesmo, é que, tipo, se fosse pra morrer de alguma maneira nessa vida, a ideia de morrer de uma forma, tipo assim, literalmente sobrenatural, sabe? Aí realmente papo de maluco aqui, vou falar assim, realmente um cenário super hipotético, sabe? Um brinquedo assassino, sabe? Uma Annabelle da vida, que tem a história, por exemplo, que a Annabelle é inspirada em casos, fatos reais, sabe? E as pessoas falam que tem muito medo. Eu falei, pô, eu teria a Annabelle na minha casa se ela me matasse, cara. Pelo menos vocês podiam dizer, olha só, o cara, Renan foi morto por uma boneca assassina, sabe? Que essa história não é legal, não é divertida, tipo assim, do ponto de vista assim, olha, realmente, se esse cara morreu de uma forma totalmente extraordinária, sim, é um bagulho fora da casinha, sobrenatural, digamos assim, seria no mínimo curioso. Agora, olha quanta maneira bosta que tu vai de morrer, sabe? Tu pode ser atropelado por um Fiat Uno, que nem tá com uma escada em cima, sabe? Tu pode estar trocando alguma coisa na tua casa, resbalar, bater com cabeça e morrer, sabe? Enfim, é tanta forma cretina de morrer. Então a ideia de que morrer de alguma forma assim, eu visitei um lugar que era dito como proibido achando que não ia dar nada, deu algo e eu morri. Tipo, vou dizer pra vocês que é mais estimulante do que morrer de uma forma patética, como as que eu acabei de descrever aqui, sabe? Então, né, era isso aí o papo que eu queria começar a falar. É um lugar desses assim que eu acho interessante, é um dos lugares que eu gostaria de visitar. No mínimo de uma questão assim cultural, histórica, enxergar de perto, andar por esse espaço mesmo durante o dia mesmo, sabe? Mas real, real mesmo. Já vou deixar claro aqui uma possível confissão de futuro crime, entendeu? Se eu chegasse até esse lugar, eu com certeza daria um jeito. O foda é que realmente, cara, parece que é no meio do nada, então realmente seria sinistro. Essa é a parte que mais me preocuparia, sabe? Tipo assim, eu não sei se tem segurança no lugar, se eu poderia voltar pro hotel e depois de madrugada pegar, alugar um carro para ir até lá, ou meter um Uber, sabe? Eu não sei se eu posso só chegar lá pulando a cerca, ou por algum motivo realmente tem uma ação militar que impede as pessoas de entrar no espaço da noite. Se é só uma placa que tá ali pra, tipo, mandando as pessoas não entrarem, mas tu pode entrar porque não tem ninguém que te impeça, sabe? A não ser os espíritos que vão te matar depois que tu entra lá dentro, mas os espíritos tá de boa, sabe? O que me foderia é se eu tivesse que realmente fazer algo, tipo assim, fora da lei, no sentido de, porra, eu ia ter que fazer um plano de entrar contra pessoas, tipo, entrando por um ângulo que as pessoas não me vissem entrando, sabe? Agora, se fosse só o aviso ali, eu gostaria de entrar lá mesmo, foda-se, pular lá, ver caminhar, cara, caminhar mesmo ali, bancar assim um loucão, sabe? Eu sei que aqui é muito fácil eu estar falando, quem sabe lá antes, no dia mesmo eu arregasse, mas eu gostaria de não arregar, sabe? Eu gostaria, assim, estar acompanhado de outro maluco ou maluca me ajudaria bastante, me deixaria mais corajoso. A gente já pode até fazer um bagulho assim, tipo documentário, sabe? Fazer um filme, tipo versão Bruxa de Blair, só que real, real mesmo, e no Fort Vanguard, sabe? Conteúdo de qualidade. Então, se tu é um maluco ou tu é uma maluca que gostaria de brincar assim, real Ghostbusters comigo, sabe? A gente viajar pelo mundo e entrar nesses lugares que todo mundo fala que não vai, não vai que tu vai morrer. Eu realmente, assim, eu teria muita vontade de andar por esses espaços. Realmente gostaria de ver, cara. Se tem essa história, o que que faz essa história acontecer, sabe? Será que realmente vou enxergar alguma coisa, ver alguma coisa? Nem que seja uma puta sensação horrível de sensação de morte iminente, sabe? Será que eu não vou sentir nada, quer dizer, não vou ver nada, não vou ver nada, mas eu vou ter algo tão ruim, um desconforto tão grande dentro de mim que eu vou falar, olha só, realmente aqui é um lugar ruim que eu não deveria estar aqui e talvez eu não tenha a oportunidade de me arrepender da minha escolha. Né? Então, depois de ter assustado vocês, né, com esse assunto introdutório, eu tenho alguns tópicos diferentes para falar assim no dia de hoje. E eu não sei, né, como é costume, vocês sabem que quando eu ainda não sei o que eu vou falar, eu fico dando uma engambelada aqui e tal, dando uma enrolada.
enquanto eu vou decidindo quais dos assuntos que eu tinha separado para estar dissertando aqui hoje. Depois de ter pensado depois de ter separado deles, eu tento, qual deles eu vou começar, qual deles eu vou terminar. Então, acho que eu vou primeiro falar sobre um assunto que fazia um bom tempo que eu não trazia à tona, e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre esse tema de um outro ponto de vista, que é um que raramente é levantado, sabe? Raramente não. Honestamente, eu acho que ninguém, além de mim, já falou o que eu vou falar sobre isso. Quer dizer, não que ninguém tenha falado, quer dizer que eu nunca vi outra pessoa além de mim falar sobre esse tema do ângulo que eu vou falar hoje, porque, sei lá, porque não tem nenhuma autocrítica vindo das pessoas que comentam esse tipo de coisa. Né? Que hoje eu vou falar mais uma vez assim, de bullying, de assédio moral, porque, na verdade, eu vou dizer também, eu vou tornar esse papo um pouco mais pessoal, é que, né, ontem, ou anteontem já, porque tô na madrugada de domingo para segunda não, sábado para domingo, quer dizer, já é domingo agora, não, o ponto é que na sexta-feira eu saí, né, mas o rolê que eu fiz foi de madrugada, então na verdade dá para dizer que foi ontem, então, né, ontem eu fui participar de um rolê noturno, assim, no sentido, assim, de carnaval de rua, esse tipo de coisa, fazia um bom tempo que eu não participava de eventos assim com grandes públicos, com várias pessoas na volta, foi bem estranho estar de novo nesse tipo de ambiente. E daí também, assim, ao longo da noite, tendo vários papos com pessoas variadas, algumas que eu já conhecia, outras que eu conheci, né, naquela noite ali e tal. Um papo, uma hora dos assuntos fez com que eu levantasse essa questão do assédio moral, sabe? Que era justamente assim, essa papo assim, de bullying que as pessoas falam também, sabe? É a ideia que eu já falei algumas vezes de que como eu sei que isso foi ruim para mim a níveis pessoais da vida que eu tive, e eu sei que eu não sou o único, eu sei que muita gente relata coisas desse tipo. O assédio moral variado que tu sofria em vários ambientes, entendeu? Eu vou me focar aqui nesse programa de novo mais no ambiente escolar, mas não só isso, tu pode sofrer assédio moral ou bullying dentro da tua casa, sabe? Que são as piadas sistemáticas e diárias sobre essa questão, sabe? E que tu não tem como colocar um ponto final, tu não tem como fazer a pessoa que te caçou dizer não. Isso que é o bullying, isso que é o assédio moral, e é isso que eu acho não, né? Isso que eu sei que faz muito mal, prejudica as pessoas, sabe? Os pais que criam seus filhos cometendo bullying, cometendo assédio moral com seus filhos, falando do corpo deles, do jeito deles, da inteligência deles, sabe? Críticas à forma que eles se expressam, a forma que eles agem, a forma que eles se articulam, a forma física dos próprios filhos também, sabe? Esse tipo de bullying acontecendo todos os dias, vindo de uma figura que tu não tem como pedir para aquilo lá parar, ou mesmo que tu peça, essa pessoa não deixa de fazer aquilo, para mim é óbvio que isso causa danos na pessoa, entendeu? É óbvio que prejudica a formação dela de enxergar a própria imagem, de se aceitar, né? E de modo geral, eu experimentava isso em menor escala dentro de casa, eu não acredito realmente que dentro de casa o ambiente familiar meu era tão ruim, tão nocivo assim, não acho mesmo. Acho que momentos em que rolava um assédio moral era ocasionais, eram esporádicos em certas situações, não era um negócio assim que ia acontecer comigo vindo dos meus pais todos os dias, na minha opinião, sabe? Do jeito que eu me recordo dessa situação. Porém, no colégio eu vivi isso diariamente, né? Já falei aqui, fiz muitos programas falando sobre casos específicos, sobre situações que eu me lembro. Não sei se tem alguma que eu poderia adicionar mais sobre esse tipo de narrativa, mas aqui hoje eu vou falar realmente do outro lado da moeda, sabe? Porque eu sei que no meu ensino fundamental eu sofri muito bullying, muito assédio moral, muitas críticas diferentes, variadas, a minha aparência, ao meu jeito, a forma que eu me expressava, os termos que eu utilizava. Eu já falei aqui várias coisas diferentes que poderiam qualificar sobre isso daí. Já falei que eu via assim muita crítica com o meu corpo, com a minha aparência, no sentido assim, forma estética, sabe? Hoje em dia, eu sendo adulto, eu tenho 1,72 m e eu peso 61 kg, sabe? Eu sou um cara bem magro. E quando eu era criança também, e eu inclusive na época que eu era mais jovem, antes de fazer 14 anos, eu era ainda uma criança baixa, sabe? Quando eu cheguei ali na metade da minha adolescência, digamos assim, eu
alcancei a minha altura de hoje em dia, que honestamente eu sei que eu sou um cara baixo no grande mundo, sabe? Acho que 1,72 m ainda é considerado um homem baixo, mas no mundo, na prática, eu enxergo muitos homens na altura dos olhos, sabe? Não tem, os homens que são, tem muitos homens que são um pouco mais altos que eu, um pouco mais baixo, e muitos homens da minha altura. Então, honestamente, eu não me considero um homem baixo, a níveis reais, andando por aí, eu não me sinto um cara baixinho, sabe? Não posso dizer que é assim. Mas agora, antes de eu fazer 14 anos, eu sempre era bem mais baixo, sabe? Então, eu era uma criança magra, eu era uma criança baixa, e essas coisas refletiam na forma que as outras pessoas me percebiam. Até uma tentativa de tipo de distorção do que eu estava falando, de colocar termos no que eu estava falando, que eu tive que lidar ontem, no rolê que eu fiz com outras pessoas, é que a gente falando assim, como assim tá falando de magrofobia? Eu falei, olha, não, eu não uso esse termo porque eu acho que tu não pode simplesmente, eu acho que é muito leviano todas as críticas que fazem a qualquer tipo de pessoa, todo mundo querer legitimar a luta contra isso colocando uma fobia no fundo, sabe? Tipo, uma fobia é algo real e sistemático com os efeitos, assim, bem fodidos, assim, que acontecem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque uma coisa é ruim que tu necessariamente tem que vir inventar um termo novo, especial para aquela coisa, sabe? Existe um monte de comportamento, um monte de abuso regular que existe na sociedade e que nós temos que falar sobre eles e que nós temos que eliminá-los porque eles afetam todas as pessoas, sabe? Mas o tipo de crítica que eu ouvia em relação ao meu corpo, eu sei que muitas outras pessoas ouvem e na minha opinião, principalmente as que mais me importam, que não precisam ouvir esse tipo de coisa, são crianças, sabe? Eu não acho que meninos e meninas bem magros, que nem eu era, precisam ouvir a quantidade de merda que eu ouvia. E sim, eu ouvia muita merda, sabe? Eu ouvia, não precisa chamar de magrofobia, não tô dando esse título, mas eu ouvia muita coisa a respeito do meu corpo, regularmente, diariamente, e a verdade também nem era só no colégio, sabe? Visitando outros espaços, não era raro as pessoas se abster de comentar como eu era sequinho, como eu era magrinho, se eu não tinha comida dentro de casa, se o vento não ia me levar, que, enfim, as pessoas sempre falavam um monte de coisa, um monte de piada, todas as variações que eu já faço alguns comentários aqui, que coisas como bicho palito, esqueleto, sabe, me comparar com o Seu Madruga, me comparar com qualquer personagem magro que a gente via por aí, e daí aquela coisa, Renan, mas era só piadinha, era só risadinha, Então, hoje em dia, eu sendo adulto, com a minha psique formada, tendo, assim, uma definição clara de quem eu sou, e o que faz com que eu mereça dignidade ou não, é muito fácil falar isso pra mim. Mas agora, enquanto eu tava crescendo e essas críticas eram constantes, diárias, era um negócio que eu não tinha como controlar, eu tô dizendo pra vocês, cara, eu enquanto criança, eu me lembro que eu odiava meu corpo, eu odiava minha aparência, eu fantasiava demais a ideia de ganhar mais peso e hoje em dia, mesmo sendo um homem adulto, com todas as coisas que eu falei, eu ainda gostaria de pesar um pouco mais, eu ainda gostaria de ganhar peso, não só ganhar peso, mas ganhar massa, claro, ganhar peso de uma forma mais saudável, que o meu corpo ficasse mais agradável aos meus olhos também, mas eu aprendi a aceitar, aprendi a não odiar, aprendi a não me detestar mais, só que primeiro eu aprendi a me odiar, entendeu? Eu fui ensinado a me odiar pela sociedade, pelo assédio moral, entendeu? Que eu sofri e por ser magro, e eu não tô dizendo que outras pessoas não sofreram assédio moral por outras questões, ou que o assédio moral que eu sofri é pior do que o que outras pessoas sofreram, não é isso, entendeu? Eu simplesmente estou usando o meu caso, o meu exemplo, porque eu sei que eu não sou o único, entendeu? Eu não deve ter sido a única criança do mundo que era constantemente falado sobre questões do corpo, e levantado sobre essas pautas, e essa criança ficava incomodada porque não era algo que ela podia mudar, e se ela mesmo que ela pudesse, tipo, eu gostaria de mudar, mas eu não podia, porque, sei lá, eu não sabia meios de alterar minha composição física para agradar o mundo à minha volta, sabe? Então, eu passei por essa questão referente a isso, já falei sobre a questão, assim, digamos assim, da suposta falta de masculinidade, entendeu? Eu nunca consegui me adequar a vários padrões comportamentais, a termos que eu deveria utilizar, forma que eu deveria de impor, linguagem corporal, forma de sentar, forma de falar, forma de agir, entonação, sabe? Várias coisas que parece que definiam, que solidificavam a posição de um rapaz, de uma criança no meio escolar, ou até depois assim no meio de adultos também e tal, sabe? Não dá para pegar e dizer que eu tinha o padrão mais másculo e naquela época, anos 90, anos 2000, esse tipo de coisa era muito mais persecutória, quer dizer, anos 90 eu nem frequentava o colégio, dá pra dizer que nessa época eu era mais protegido, mas anos 2000, assim, tal, essas coisas deixavam muito mais brecha, e o meu comportamento, assim, infelizmente eu não era
sabe? E nem infelizmente, hoje em dia eu não acho, infelizmente, mas naquela época pra mim era muito triste, porque eu pensava assim, caralho, mas eu só queria ter liberdade pra falar como eu quero falar, sabe? Pra usar os termos que eu quiser usar, enfim, me articular, gesticular, sabe? Sem estar sendo julgado por não estar me adequando ao que vocês consideram o mais adequado que um homem deveria ser, tá ligado? Então acontecia muito esse tipo de assédio moral também, é os meus três jeitos, a forma que eu vou falar, que eu vou sentar, que eu vou agir, e vou me vestir, que eu vou me expressar, todas essas coisas. E, e a terceira coisa também, que eu já falei várias vezes também, é sobre a questão assim, estética, entendeu? Que, mais uma vez, é sobre aquele lance assim, super entendo aquele negócio de amor próprio, se entender, se respeitar, olhar pra tua aparência assim no espelho e tipo assim, te reconhecer como alguém bonito, todo esse papo que as pessoas falam. Não, super legal. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas chegam nesse ponto de precisar fazer esse processo de cura, em primeiro lugar, por uma questão, muitas vezes, por uma questão de assédio moral que rola regularmente, sistematicamente em ambientes escolares, entendeu? Que aí é uma coisa que também cada pessoa tem que ser honesta consigo mesma e dizer se foi assim que rolou ou não, entendeu? Porque, olha, simplesmente não é igual para todo mundo, entendeu? Nem todas as crianças são percebidas esteticamente da mesma forma. Nem todas as pessoas são percebidas esteticamente da mesma forma. Então isso daí faz parte do julgamento, faz parte do pacote, sabe? A minha vida era dessa, sabe? Eu era uma criança que eu era exposto e diariamente, quando não era assunto sobre isso, tipo, sabe, não, ninguém tava falando sobre a beleza dos outros, independentemente alguém levantava a ideia, o assunto de que eu era uma pessoa feia, uma criança feia, um jovem feio, enfim. Era tema recorrente, cara. É um bagulho que eu sabia que em algum momento do dia ia ter que rolar e não teria muita coisa que eu tinha que fazer, eu ia ter que ouvir, dar um sorriso amarelo e torcer para que rolasse uma próxima piada, sabe? Outro assunto rolasse ali, a próxima pessoa deixasse a bola quicando para os outros dar uma macetada, e era isso. Então eu dizia, Renan, mas todo mundo passou por isso, todo mundo ouviu certas zoeiras e tudo mais. Olha, cara, não foi todo mundo, entendeu? Simplesmente por isso, nós não somos iguais. As pessoas foram avaliadas de maneira diferente por questões diferentes, sabe? E esse tipo de abuso sistemático, regular, a gente tem uma grande quantidade de relatos, muita gente que compartilha. Eu vejo pessoas assim usando até perfis pessoais falando sobre isso, e pessoas também falando em entrevistas, em declarações em mídia, conversas de podcast, sabe? É um negócio que tu vê que acontece na vida de muitas pessoas, que eles contam como a experiência escolar é muito traumatizante. E é simples assim, cara. Se tu que tá me ouvindo que tu não te lembra da tua experiência escolar ser traumatizante, é bem provável que tu não sofreu esse tipo de bullying que eu tô falando. Porque as pessoas que sofreram se lembram e sabem e sentem, sabe? E a questão é que eu sei que eu passei por um processo assim de conscientização dessas coisas, de educação, de esclarecimento, de perdão, sabe? De perdão, assim, para essas pessoas que nunca me pediram perdão, mas justamente por entender que essas coisas aconteciam não por razões, né, pessoais, mas sim por razões culturais, digamos assim. A minha relação com aquelas crianças, com os meninos e as meninas que faziam as críticas diversas à minha aparência e à minha, sei lá, sexualidade, talvez, ou masculinidade, enfim, várias dessas coisas, assim. E a velha crítica, assim, de ser chamada de estranho, entendeu? Tipo, uma coisa muito abstrata, sabe? A pessoa que foi taxada regularmente, sabe, frequentemente de estranho, ela começa a se questionar até o que é estranho sobre si, o que deveria ser menos estranho, e, tipo, eu sei que eu tô falando isso, algumas pessoas se identificam e outras não, cara. Não tem como, é impossível que todo mundo vai dizer que passou por isso, entendeu? Por isso que eu digo que assim, olha, são diferentes, são situações diferentes. Eu duvido que todo homem e toda mulher do mundo se sinta tão estranho assim. Eu acredito que pessoas mais inseridas culturalmente em padrões, sabe? Pessoas que são mais bem aceitas, têm gostos mais comuns, melhor representados, vão pegar e vão passar menos por isso. Só que eu, por uma razão à parte da minha vontade, além da minha escolha, eram esses alguns dos títulos que caíam sobre mim. Era esse tipo de coisa, sabe? Ser chamado de estranho, ser chamado de ET, é uma velha ofensa que tu sempre, eu pelo menos, ficava assim, mas o que é necessariamente ser um ET, sabe? Tipo assim, quer dizer que a minha aparência é de outro mundo, que o meu jeito é de outro mundo? Então era um bagulho que pra mim fazia. Todas essas coisas eu ficava me questionando, sabe? E eu, honestamente, eu acho que eu consegui fazer por um processo de cura justamente por lidar por saber que essas questões existiam, por ver o que acontecia com outras pessoas ao redor do mundo e entender que, tipo assim, olha,
honestamente. Então, quer dizer que esse tipo de assédio moral sistemático, desse bullying regular e diário acontecendo e minando e diminuindo a autoestima e fazendo aquela pessoa duvidar sobre o que ela é e o que ela merece e o que ela pode aceitar de relações humanas, sabe? Tudo isso daí acontece com algumas pessoas que nem eu sempre falei, não, mas que nem eu vou levantar aqui de novo. Eu reconheci que eu não era o único, que tinha outras pessoas nos grupos escolares, mas geralmente eram algumas pessoas as mais visadas, sabe? Geralmente ali, sei lá, 6 pessoas em cada sala de aula são as mais escolhidas para ser alvo de zoação, com questões variadas, entendeu? Mas geralmente tem questões estéticas envolvidas, sabe que raramente as pessoas que vão ser mais perseguidas na sala são as tidas como atraentes, sabe? Muito dificilmente o rapaz mais bonito da sala de aula ou a menina mais bonita da sala de aula vai ser um daqueles que está todo dia alguém atacando essa pessoa por questões estéticas. E também questões físicas, sabe? É óbvio que os mais extremos são os mais zoados. É óbvio que as crianças mais gordas ou as crianças mais magras também têm mais chance de ser alvos de críticas sobre essas coisas, sabe? Quanto mais gorda a criança for, mais chance ela tem de ser alvejada por essas coisas. E quanto mais magra a criança for, também, entendeu? Porque para mim isso rolava e várias vezes eu via que vários outros rapazes que eram atacados como eu, era por essas questões assim, do corpo fraco, né? Tipo assim, rapazes maiores, rapazes repetentes, rapazes que tinham um grupo de outros rapazes que escolhiam esses rapazes mais fracos do que eles para fazer esse tipo de bullying. E também a questão dos trejeitos, a questão de que eu não falei assim, qualquer homem que ele é reconhecido, identificado pelos outros homens como tipo, não, esse cara aqui não vai ser gay, não vai gritar comigo, não vai me dar uma paulada na minha cara, esse cara tem mais chance de ser perseguido, sabe? E várias vezes eu vi isso acontecendo comigo e com rapazes que também tinham esse perfil, sabe? Os rapazes mais baixos e que não tinham esses comportamentos assim, temidos e admirados pela maioria dos outros rapazes, eles tinham mais chance de cair nessa história, né? Então, era basicamente isso, né? Todos esses aí são algumas das coisas que as pessoas podem ser mais visadas na hora de ser escolhido, sabe? Para sofrer esse tipo de questão, assim, de bullying durante muito tempo, né? Mas agora que eu já falei bastante, porque, sei lá, fazia muito tempo que eu não falava tanto sobre essa questão, e dessa vez eu quis elaborar bem para conseguir solidificar na cabeça da audiência por que para mim essas coisas têm que ser reavaliadas, têm que ser reestruturadas, a gente tem que debater ativamente, as pessoas têm que descobrir o que acontece dentro da sala de aula, sabe? Tem que descobrir o que acontece com seus filhos, descobrir o que seus filhos fazem com os outros, os professores têm que participar, eles têm que entender as interações humanas entre os alunos, descobrir como é que as coisas podem ser mitigadas, como é que pode criar um ambiente escolar mais saudio, porque eu não tenho como dizer para vocês que tem que ser assim e que isso é o certo, sabe? Mas eu entendo que também esse tipo de aplicação no colégio, ela é um reflexo da sociedade, entendeu? Eu sei que esses rapazes que acham que eles precisam perseguir, que eles precisam se estabelecer, que eles precisam mostrar dominância na base da ofensa, da humilhação, da perseguição, sabe? Eu sei que isso daí, que homens e mulheres reproduzem também, entendeu? Que também acontecia muito com meninos, sabe? É outra questão, assim, sabe? O bullying que eu sofria dos rapazes e o bullying que eu sofria das meninas, apesar de ter semelhanças, eles também eram, assim, distintos em algumas áreas, entendeu? Mas também várias meninas escolhiam cometer bullying, fazer bullying comigo, mas, Renan, tu nunca zoou ninguém, tu nunca ofendeu ninguém. Olha, claro que eu já zoei, claro que eu já ofendi, justamente também, porque é uma questão de mecanismo de defesa, sabe? Mas olha só, eu vivi a minha vida, eu sei como é que era, e eu não vou dizer pra vocês que algum dia da minha vida eu era uma criança assim, tipo, eu vou estar sentado e eu vou olhar, não, aquele pau no cu, agora eu vou zoar ele, cara. Nunca, sabe? Simplesmente nunca. Toda vez que eu já falei alguma coisa que pode ser considerado bullying, como eu já zoei alguma pessoa por causa da aparência, que eu já zoei sim, claro que eu já falei por causa do corpo das outras crianças, claro que eu já fiz esse tipo de comentário, mas eu também sei que não era eu que começava as interações, entendeu? Eu simplesmente aprendia, eu sei que cada um nessa sala é zoado, eu vou zoar, mas também tem aquela questão de que tem gente que tu não vai zoar, ou tu não vai zoar tanto quanto tu gostaria, porque a pessoa vai te ameaçar, vai te coagir, entendeu? Esse tipo de coisa, eu também não vou entrar naquela questão assim de agressão ou não agressão, já falei bastante disso, quem quiser ter mais detalhes sobre o que eu passei, deixei de passar e por que eu não tomei as decisões que outras pessoas tomaram, né, eu já dissertei bastante a respeito, mas toda essa longa introdução sobre esse lance do bullying é para falar sobre o outro lado, que isso daí, que tudo isso que eu falei até agora não é a parte que eu fiz aquele anúncio, alarde, dizendo que, o que eu vou falar aqui eu nunca vi outra pessoa falando. Agora sim, a partir de agora eu vou falar sobre algo que eu nunca vi outra pessoa falando, que é o quê? O fato de que apesar da minha vida inteira, eu tô ouvindo regularmente, sabe, pessoas variadas, sabe, homens e mulheres com características físicas diferentes, em questões
assim, morando em estados diferentes, em classes sociais diferentes, sabe? Em todos os lugares vai acontecer isso de maneira diferente, sabe? Na escola pública, algumas crianças vão sofrer bullying e no colégio particular também. As crianças vão se hierarquizar, vão se separar, vão se segmentar, vão escolher porque elas são melhores do que outras ou piores do que as outras e usar essas características para atacar uns aos outros, sabe? Isso daí vai acontecer. Mas eu cortei um raciocínio meu para falar outro raciocínio, mas o que eu quero dizer é que eu nunca vi ninguém que cometia bullying querer se retratar sobre isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu ouvi muitas histórias de várias pessoas diferentes falando o quanto a vida deles foi prejudicada, o quanto que eles tentam até hoje em dia, depois de adultos, sabe? Fazendo terapia, tentando desacreditar um monte de crenças a respeito deles. A gente vê isso muito em questão de estética, questão de aparência, sabe? Eu expor essa maneira aqui, eu sei que eu não tô fazendo nada que outras pessoas já não fizeram, sabe? Eu já vi muitas e muitas pessoas, mulheres e homens, falando que, porra, eu até hoje em dia não sei o que as pessoas acham de mim de verdade por causa do meu ambiente escolar, entendeu? Eu era zoado, eu era perseguido, eu era humilhado e até hoje em dia eu não consigo me ligar, tipo, se as pessoas estão me elogiando de verdade ou se quando se realmente as pessoas me acham bonito ou bonita, se as pessoas me acham atraente, sabe? E é por isso que cria também vários comportamentos depois de adulto, por questão de se autoafirmar ou de conseguir se acreditar, tipo, como posso dizer assim, colocar uma crença dentro da própria cabeça que contradiz as crenças que ela criou ao longo da vida dela devido a essa questão de assédio moral, sabe? E também, esse ambiente escolar é só um ponto, entendeu? Eu já falei, hoje em dia eu já falei muito mais sobre várias outras questões da minha vida, então todas essas causas também contribuem para a tua noção de que tu é melhor ou pior, tu é inferior, só que a questão é que o ambiente escolar é regular e o ambiente escolar deve ter um impacto maior pelo fato de tu se ver numa posição assim, quase de equivalência, entendeu? Porque além de tu frequentar diariamente aquele espaço, tu sabe que tá diante assim, de outras crianças e tal, ou adolescentes, ou pré-adolescentes que nem tu, então talvez isso tenha um impacto maior na tua psique, mas, cara, hoje em dia é bem documentado que o teu ambiente escolar vai ditar muito sobre as questões psicológicas que tu ter tido um bom ambiente escolar, relações sadias e ligações emocionais saudáveis com as pessoas que estavam ali contigo, sabe? Ter bons vínculos, sabe? Eu, honestamente, eu não acho que eu tive bons vínculos, entendeu? Eu não digo isso assim como assim uma questão assim, de ressentimento com pessoas que conviveram comigo no ambiente escolar, no ensino fundamental, mas é realmente uma retroanálise da relação que eu vivia lá. Honestamente, eu não acho que eu desenvolvi uma boa relação com nenhuma das pessoas ali que foram, assim, meus amigos e minhas amigas naquele ambiente, sabe? Tipo, eu não digo nenhuma. Algumas pessoas eu acho que eu posso separar, sabe? Eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho até uma amiga minha que ela foi minha colega, eu não me lembro em qual ano que ela começou a ser minha colega, mas eu sei que na oitava série nós éramos colegas, e essa é uma menina que eu converso até hoje em dia, sabe? Até recentemente ela veio aqui em casa, a gente tomou um café, a gente conversou, e é uma pessoa desse tempo daí e tal, e que eu posso dizer que eu e ela tínhamos, assim, um vínculo legal, mas justamente porque essa garota, essa minha amiga, que hoje em dia é uma mulher, claro, ela não era alguém que cometia bullying comigo, real, sabe? A relação dela comigo era bem diferente disso, ela me tratava direito, com dignidade como um ser humano, digamos assim, e eu tratava ela da mesma forma, sabe? Inclusive, na época, eu até acho que eu não tratava ela tão da mesma forma, porque pra mim era muito estranho, talvez, tipo, porque eu me lembro que me tratava, eu acho que ela era mais legal comigo do que eu era legal com ela, mas eu me lembro que, até hoje em dia, eu me lembro que a minha relação com ela era tipo assim, porra, eu tô vendo que ela tá me tratando com mais dignidade que os outros, mas eu não entendia muito bem. Ficava tipo assim, pô, será que ela gosta de mim mesmo? Ou ela tá meio que com pena, sabe? Era um bagulho assim que era difícil entender. Mas depois a nossa amizade se frutificou na adolescência, a gente conseguiu compartilhar mais as coisas. Hoje em dia a gente não conversa mais sobre mais assuntos, com uma outra ótica, uma perspectiva, mas ainda posso dizer que eu tenho uma amizade, pelo menos no meu ensino fundamental, que eu posso aprovar. Mas agora, outras relações que eu tive, que naquela época eu me identificava bem amigo de algumas outras pessoas, sabe? Olhando pra trás, eu não acho que eram umas relações muito boas, sabe? Eu realmente acredito que essas pessoas, não porque elas eram pessoas ruins, mas por questões realmente culturais, de falta de reflexão, de uma autocrítica que a imaturidade não permite, mas acho que até essas pessoas que eram minhas amigas, elas tomavam algumas liberdades necessárias comigo, sabe? Algumas críticas, algumas ofensas, sabe? Até rapazes, tipo assim, os dois rapazes que eram mais próximos de mim na minha oitava série, por exemplo, eles também não, tipo assim, não tinham problema quando eles achavam que seria bom ou seria engraçado usar a minha aparência como motivo de fazer piada, sabe? Até as pessoas que eu considerava meus amigos, eles tomavam essa liberdade comigo. E eu pensava assim, pô, por que esse arrombado
tá zoando a minha aparência, em primeiro lugar, porque eu sou amigo dele, em segundo lugar, o assunto nem é sobre a minha aparência, em terceiro lugar, ele sabe que eu não vou falar nada do contrário, porque é diferente, sabe? A vida que ele tem é diferente, eu não posso dizer, tu é feio também, sabe? E podia usar eles por outras coisas, por outras críticas e tudo mais, né? Mas algumas críticas parece que são muito mal percebidas, sabe? As pessoas podem te ridicularizar por causa da tua aparência. E tá tudo bem, porque o mundo é assim. Agora, se tu falar pra pessoa que ela é burra, por exemplo, tu é um imbecil, então, seu alienado do caralho. Aí tu é arrogante, aí tu é snob, tu fica assim, tá, já entendi, então, sempre que alguém me criticar pela minha aparência, eu tenho que ser o superior, eu tenho que, tipo, não, tudo bem. Eu vou ouvir essa crítica, eu vou ignorar, porque eu sei que essa pessoa que tá me criticando é um Neandertal, então eu simplesmente não vou validar o argumento dele. Então eu vou ter que estar sendo superior a vida inteira, sabe? Porque se eu devolver alguma outra crítica sobre alguma outra coisa, as pessoas daí vão ficar puta comigo, né? Mas enfim. Então eu ouvi esse tipo de coisa regularmente, sabe? Até de pessoas tidas como meu amigo, e pra mim isso não é realmente uma amizade, sabe? Eu acho que quando é um negócio que a pessoa já te falou que ela não gosta, e que ela falou, caralho, isso daí, tu usar isso como pra me atacar, pra me criticar, pra falar sobre, usar esse assunto como algo que me diminui, que faz com que eu sou inferior a ti, me machuca, me incomoda, isso daí não é um bagulho que eu curto, um bagulho que eu acho legal, sabe? E daí criava essas relações que elas não eram bilaterais, entendeu? As pessoas tomavam liberdades que eu não tomava com elas, e quando eu tomava era só pra tentar revidar, mas não era um bagulho que eu queria, sabe? Eu não queria ter que estar me relacionando com a pessoa e tipo assim, não, agora eu vou zoar um pouco ela, sabe? Não, eu queria me relacionar com ela, sabe? De boa, sabe? Uma relação que nem um ser humano, tratar com dignidade, só que eu tinha que entender que, tipo assim, não, eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que aceitar que de vez em quando essa pessoa vai, do nada, gratuitamente, ela vai falar que eu sou estranho, ou que eu sou feio, ou sobre isso, sobre aquilo, sobre o meu corpo, sobre o meu jeito. Então é por isso que essas relações pra mim não foram positivas, né? Mas mais uma vez, voltando pro o outro ponto da história que deveria ter sido o foco, e agora será, agora eu vou mudar por completo, assim, esse meu, né? Eu tava me ligando que a palavra rant quer dizer mais desabafo, mas eu não vou usar o termo desabafo, porque, tipo assim, agora é mais do que um desabafo, agora é realmente uma crítica, talvez até que tenha sido um desabafo, mas agora vem a hora da crítica. Porém, todavia, entretanto, contudo, apesar de eu ouvir todas as pessoas falando sobre como elas tiveram experiências parecidas com as minhas, isso prejudicou elas pro resto da vida e elas vão ter que lidar com esse negócio para sempre, até elas conseguirem driblar essas questões, e honestamente eu acho que eu fiz um trabalho muito melhor que a maioria das pessoas, sabe? Eu falo sobre essas questões justamente porque eu já refleti, e eu tô bem, assim, curado emocionalmente real, sabe? Sobre essas coisas. Tipo, não real, tipo assim, ó, nada dessas coisas me incomoda mais. Mas eu tenho noção de que, comparado a outras pessoas que eu vejo, eu tô muito melhor do que isso, sabe? Eu tenho noção de que, pô, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu consegui, assim, conquistar, sabe? Pela minha vontade de perseguir as coisas que eu ainda persigo e as relações humanas que eu tenho, enfim, os vínculos que eu consegui criar com amigos e com relacionamentos amorosos, sabe? Eu vejo o quanto que eu consegui ir além dessas crenças limitantes, né? Mas o que eu ainda não vi é qualquer pessoa que tenha sido um buller, sabe? Não sei se esse termo existe, mas a pessoa que perpetuava esse comportamento. Eu nunca vi uma verdadeira autocrítica dessa gente, cara. Tipo assim, até agora eu nunca vi mesmo. Eu não tenho exemplos de estar me lembrando de um ser humano que ele fala assim, então. Ouvi bastante sobre esse assunto de bullying e eu me lembro que eu era assim, entendeu? Eu era uma criança assim que, nossa, eu tava sempre diminuindo os meus colegas, sabe? Se é uma menina falando, eu humilhava meus colegas por isso, por aquilo, e eram, sei lá, qualquer forma de assumir que cometia aquilo lá, mas não só assumir que cometia, porque tem gente que fala que cometia, só que os arrombados que falam sobre isso, geralmente é com um sorriso no rosto, geralmente o arrombado fala assim, não, eu não sofria bullying, eu cometi o bullying, ele fala assim, sabe? E daí eu fico assim, peraí, tu sabe o que é isso? Tu sabe tipo de impacto que tem na vida das pessoas? Sabe quanto várias e várias pessoas diferentes tiveram problemas reais e inclusive chegam a morrer, sabe? Chega ao extremo do suicídio, da morte violenta, auto-infligida, digamos assim, por causa de anos e anos e anos desse tipo de comportamento. Então, para mim, é muito curioso. E se essas pessoas não têm uma capacidade de autocrítica, porque até hoje em dia eu nunca vi alguém, tipo, é muito foda que a gente tem que ouvir um monte de pessoa que passou por isso, tendo que compartilhar, e outras pessoas tendo que dizer, não, eu também passei por isso, é um bagulho fudido, é uma bosta, e a gente, tipo, e fazendo terapia e se tratando, a gente vê que essas coisas não foram pequenas e que a gente não tem que achar errado
se incomodar com essas coisas, porque realmente não foram coisas poucas. O ponto é que elas estão no passado, elas são momentos que a gente pode usar para entender o tipo de futilidade que a sociedade tem, e ao mesmo tempo que não é aquela história de que é criança, que não sei o que lá, que a criança é muito cruel. Não, cara, a criança tá vivendo e reproduzindo o que elas vivem, sabe? O que elas ouvem no colégio, na rua, que elas ouvem na sociedade, que acontece dentro da casa dela, sabe? Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza que não é uma criança que é tratada com dignidade, que o pai dela é tratado com respeito, que a mãe dela é tratada com respeito, que a avó dela, que o tutor dela, sabe? Que ela é tratada com respeito, que ela vai chegar num espaço escolar e ela vai ser uma escrota, e ela vai julgar, e ela vai recriminar, ela vai perseguir. Mas o ponto é que a verdade é que a maioria das pessoas deve ser... A maioria das crianças deve ter figuras paternas e maternas que são os verdadeiros sacos de bosta, e essas crianças se tornam uma versão mini da bosta que essas pessoas que estão na volta delas são, tá ligado? É isso aí. E é isso que me incomoda não ter essa autocrítica, porque, tipo assim, mano, se o saco de merda do pai ou da mãe, depois de adulto, tem a capacidade de falar, de vez em quando até numa entrevista, de vez em quando até num papo, assim, num podcast visto por milhões, se esse ignóbil tem a capacidade de falar, hahaha, eu que cometi o bullying com sorriso no rosto, e esse imbecil, ou esse idiota, é pai ou mãe, com certeza o filho dele é um idiotinha júnior, sabe? Não tem como, tipo, não com certeza, porque esse é o lado bom da psicologia, é uma coisa que... É por isso também que, né... Não vou abrir outro assunto agora, senão vai ser difícil de concluir. Mas o que eu ia dizer, tipo, esse é o lado bom das questões assim, psicológicas, influência, é que a verdade é que também a criança, felizmente, não é porque o pai dela é um idiota, a mãe dela é uma imbecil, que ela automaticamente tem que ser. Inclusive, ela pode ter uma capacidade muito grande de autocrítica dos próprios pais e ver que os pais são os idiotas e falar, não, meu pai é um cuzão, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, a minha mãe julga os outros, a recrimina pela aparência, pelo corpo, por isso, por aquilo, pelo jeito, sabe? E meu pai é assim, sei lá, foda-se, eu não vou ser que nem esses idiotas, entendeu? Então, realmente, há uma chance da criança ver os pais serem os imbecis, serem os idiotas, serem, sabe, umas pessoas muito palerma, e eles não serem aquilo. Mas, infelizmente, a gente vê que geralmente não é assim, sabe? Geralmente, quando os pais são as pessoas idiotas, eles acabam sendo idiotas com os próprios filhos, eles são grosseiros, eles ofendem, eles humilham, eles agridem, eles cometem bullying com seus filhos, e daí essas crianças descontam daí em outras crianças, porque elas são frustradas, elas são amarguradas, por causa de tudo que elas ouvem, tudo que elas escutam dentro do ambiente familiar delas, que valida eles terem esses comportamentos, sabe? Então, se tu tá me ouvindo aqui, cara, e tu nunca cometeu bullying, então, tipo assim, tu não cometeu bullying não, e tu não te lembra da tua experiência escolar ser traumática, tu não te lembra, ir pro colégio era uma merda, porque todo dia as pessoas iam ficar me humilhando e não tinha nada que eu pudesse fazer para colocar um fim naquilo, simplesmente ia ter que aguentar até o dia que eu não tivesse mais que participar daquele tipo de grupo, sabe? Então, se tu não tem essa memória, vou dizer pra ti, reflete se tu era o cara que cometiu bullying, então, porque não é uma garantia, mas é uma possibilidade, entendeu? Se tu não era um dos que sofria com bullying, talvez tu era um dos que cometia o bullying. Se lembra, mas peraí, eu persegui os meus colegas? Será que eu ficava zoando algum colega meu por causa da cor de pele dele, ou por causa dos jeitos dele, eu ficava chamando, fulaninho de viadinho, de bichinha, ou ficava zoando a guria por causa da cor, por causa do corpo dela, se ela era baixa, gorda, magra, se ela era alta, eu zoava, sei lá, o jeito da pessoa falar, eu zoava, enfim, eu gostava muito de zoar fulaninho, sabe? Se tu consegue se lembrar de gente que tu ficava zoando todos os dias, sistematicamente humilhando e colocando pra baixo durante os teus tempos no colégio, entendeu? Olha só, a única opinião que tu tem que ter sobre essa tua conduta é de que tu era um imbecil, sabe? Um tremendo de um idiota, e hoje em dia tu tem que estar ouvindo isso aqui que eu tô te falando, tá falando a verdade, eu era um idiota. Se tu tem qualquer outra opinião sobre isso, se tu acha que era pouquinho, se tu acha que era bobagem, se tu acha, tava só brincando, nem é nada demais, então tipo assim, cara, te manda daqui que tu é um imbecil, entendeu? Se até agora tu tá ouvindo esse programa até aqui e tu não tem a capacidade de ver que tu era um imbecil, eu não tenho mais nada pra falar contigo, sabe? Então, com o pé do imbecil, com o pé de um babaca, sabe? E, em parte, também eu gosto de poder falar isso daqui, entendeu? Eu vou falar bem falado, bem especificamente, bem explicitamente, porque eu acho que esse tipo de ideia que eu tô falando tem que ser passado mais adiante. A gente tem que deixar bem claro que não é, tipo assim, legal, não é nem tolerável, nem tudo bem, entendeu?
Essas pessoas deveriam ter vergonha do que elas fizeram, mesmo que elas fossem crianças naquela época. Agora não são mais crianças, né? Agora tô falando para seres humanos adultos que têm consciência, que refletem, sabe? Se eu sou capaz de fazer autocrítica com cada pequena merda que eu fiz, cara, cada pequena bosta que eu fiz, ninguém encheu mais o meu saco sobre aquilo do que eu mesmo. Cada pequena merda que eu fiz, cada vez que eu machuquei, que eu ofendi, que eu incomodei, que as pessoas me fizeram saber que eu falei que eu fiz, que eu falei aquelas coisas, eu refleti extensivamente, eu mudei, eu pedi desculpa, eu voltei atrás, enfim, se eu sei que eu fiz uma bosta, se as pessoas falam, eu já tenho um acúmulo de evidência, cara, eu volto atrás quantas vezes for necessário, porque, tipo, a real é que não é sobre o que tu quer fazer, o que tu gosta, o que tu acha engraçado, sabe? É o que as pessoas sentem também. É o que as pessoas acham. E, tipo, a gente já foi muito bem falado, muito bem documentado que as pessoas que sofreram bullying não ficaram de boas, não tá tudo bem, elas se incomodaram, machucaram, elas aprenderam a se odiar, muitas adquiriram comportamentos, assim, realmente suicida, sabe? O bagulho de abandonar o colégio, o bagulho de não querer ir pra aula, sabe? De onde é que vem essas coisas? Por que tu acha que uma criança fala que não quer ir pra porra do colégio, caralho? De onde é que tu acha que vem? Tu acha que ela não quer ir pro colégio porque lá ela se dá bem, que lá ela é feliz, que lá ela dá risada, que as pessoas se dão bem com ela e gostam dela e tá tudo legal lá? Não, cara, não é por causa disso, entendeu? Então é óbvio que tem todas essas questões que são reais, que são sérias e que pra mim, eu tentei esperar, falei, bom, já que tem tantas pessoas falando o quanto é ruim sofrer bullying, então um dia também vai surgir as pessoas que falam o quanto é ruim praticar o bullying. Mas não, cara, não. Cada vez que algum corno ou alguma pessoa imbecil abre a boca pra falar, não, eu não sofria bullying, eu que fazia o bullying, sabe? Eu por mim, que não sei o que lá, que eu bati, ou que falando, que eu era isso, aquilo, eu era o fodão do colégio, eu era fodona. Eu fico assim, mano, tu era um imbecil, entendeu? E tu nem tem a capacidade, entendeu? Tu nem tem a humildade de falar, nossa, realmente, eu era um imbecil. Eu tinha problemas em várias outras questões da minha vida e o jeito que eu achava que ia me fazer sentir melhor era humilhar, era perseguir, era diminuir uma outra criança que não tem nada a ver por questões da aparência, por questões dos jeitos, por questões da personalidade, sabe? Eu cometia homofobia, ou racismo, ou machismo, ou enfim, assédio moral com uma criança, ou com 2 ou 3 crianças, eu sempre arrumava alguém para fazer esse tipo de coisa por outras questões, por frustrações que eu tinha em outros pontos da minha vida, e alguém tinha que pagar o pato. Geralmente eu sabia que eu escolhia as pessoas por causa do jeito, por causa da aparência, por causa daquilo que eu fazia, e naquela época eu não tinha maturidade para ver, mas hoje em dia eu sou um adulto, hoje em dia eu fiquei sabendo o outro lado, eu fiquei assim, porra, se pra mim eu não me lembro que estar no colégio era uma merda, se estar no colégio era um inferno, talvez as outras pessoas que eu ficava zoando não achavam tão bom assim, entendeu? Talvez eu achava maravilhoso estar no colégio e eu tenho várias memórias legais de eu fazendo isso, fazendo aquilo, jogando bola com a galera e dando em cima das guriazinhas, sendo fodão do colégio, mas talvez aquela pessoa que eu me lembro de ser um estranho, sabe? Aquela guria era muito estranha, aquele cara era muito estranho, quieto, ninguém gostava dele, ficava no canto, as pessoas, entendeu? E eu nem era exatamente assim, eu falei, eu tinha um grupo, eu tentava, sabe? Eu tentava não ficar no posto que as pessoas queriam me colocar, mas era sempre uma luta, entendeu? Era as pessoas querendo me estigmatizar e eu fazendo o possível para ser aceito, tolerável, e por eu ser honestamente, muito legal, muito agradável, essa era a verdade, por eu ter muito o que agregar, com muito assunto, com muita piada, com muita referência, entendeu? Aqui eu não faço muita piada porque realmente o humor é um bagulho assim, que eu vou dizer pra vocês, ele é muito pessoal. O humor tu tem que saber, sempre tem a ver com o público que tu tá fazendo, sabia? Aqui eu não tô fazendo stand-up, eu não tô aqui pra fazer vocês dar risada do que eu tô falando, entendeu? Então, eu não faço muito uso de humor aqui, mas em relações humanas, relações pessoais, eu sou uma pessoa que faz muita piada. E eu tenho muita referência, tenho muita bagagem pra fazer graça. Pode ter certeza que eu sou um cara muito engraçado, sabe? Desde que eu saiba um pouco de ti, entendeu? Mas pra eu fazer graça pra ti, eu tenho que saber do que a tua cabeça dá risada, entendeu? Eu não tenho como fazer graça sem conhecer o público, digamos assim, sabe? Então, sempre tinha todas essas características. Tinha assunto, tinha referência, podia entrar em vários papos diferentes sobre várias coisas diferentes, entendeu? Ainda por cima ia ser agradável, não ia ficar perseguindo a pessoa, não ia ficar humilhando ela, colocando ela para baixo, ainda fazer comentário positivo, ia trazer ela para conversa, ia pegar os assuntos dela e tornar ainda mais sério, tornar ainda mais real, validar ainda mais o discurso dela, a experiência dela, e se a pessoa me humilhasse ainda ia ficar de boa, porque eu pensava, bom,
Eu tenho que aceitar ser humilhado, porque senão não dá pra ficar de boa, sabe? E daí, claro que com isso eu fui me corrigindo, entendeu? Depois de adulto, depois de meu primeiro namoro, inclusive, eu aprendi várias coisas sobre essas questões, eu aprendi a colocar pontos. Hoje em dia é óbvio, hoje em dia não, já faz bastante tempo, é óbvio que eu não aceito migalha, entendeu? É óbvio que eu, tipo, já tô muito consciente de quem que eu sou, entendeu? Das coisas que eu mereço, o que eu não mereço, das coisas que eu sei, o que eu não sei fazer, do que eu posso exigir, o que eu não posso exigir, entendeu? Eu já sei quanto que vale a minha amizade, quanto que vale a minha relação afetuosa, quanto que vale, sabe, a minha paixão, quanto que vale o meu amor, enfim, eu sei quanto que vale a minha atenção, quanto que vale o quanto que ter eu na vida da pessoa tem um impacto positivo na vida dela, sabe? Porque tem, porque eu me esforço com essas coisas. Eu me esforço para ser uma pessoa que tem uma influência positiva, com assuntos bons, assuntos interessantes, sabe? E humanizar a nossa relação e aprofundar a nossa relação também, tornar mais íntima, compartilhar coisas boas, compartilhar coisas ruins, querer me envolver, querer ter contato com a pessoa também, sabe? E fazer eventos que sejam de comum agrado, de comum acordo, prestar suporte emocional, enfim, uma grande quantidade de coisas que eu busquei, que eu persegui e que eu sou, e que está comigo, e que eu ofereço isso para quem eu acredito que merece esse tipo de atenção enfim, é isso aí, entendeu? Eu sei de tudo isso e daí é óbvio que eu não aceito qualquer coisa, justamente porque eu sei, pô, como é que eu vou aceitar qualquer coisa se eu sei que a minha companhia é foda, tá ligado? Eu vou fazer de conta que não é agora, eu vou fazer de conta que ah, não, se alguém falar comigo, ai, que bom, sabe? Muito legal da pessoa, tipo, não, muito legal da pessoa não, pelo contrário, sabe? Tipo, como assim? Como assim se falar comigo não é uma coisa boa? Então, cara, literalmente, a única coisa que eu tenho pra oferecer na amizade é todas essas coisas, que olha só, são muitas, são muitas e são muito boas. Mas se a pessoa não quer nada disso, também não tem problema nenhum, entendeu? Vida que segue, cada um pro seu lado. Mas agora, fazer de conta que a minha amizade, a minha estima, o meu respeito, a minha admiração, sabe? Não é um negócio que tem valor para os outros, eu não tenho como fazer porque eu sei que tem, entendeu? Eu sei justamente porque eu gosto de encontrar pessoas que fazem o mesmo por mim. Eu gosto de encontrar pessoas que me escutam, que me validam, sabe? Que quando elas não me entendem, elas ainda assim me respeitam, sabe? Elas, tipo assim, bom, eu não sei como é que é isso aí, mas eu vou te respeitar porque é uma coisa pessoal tua, sabe? Assim como eu ofereço isso para outra pessoa, sabe? Eu ofereço a opção de sermos individuais, né? E assim como eu quero que a pessoa entenda o que me incomoda, o que não me incomoda, para ela poder entender o que me aflige, porque em algum momento eu vou estar mais disposto, menos indisposto, sabe? Então, essas coisas que eu ofereço para os outros, eu espero ser oferecido de volta, sabe? É a famosa, assim, reciprocidade, sabe? Isso daí para mim é fundamental numa relação, tanto de amizade quanto amorosa, porque, tipo, para mim é muito importante para aí eu tô falando realmente de amigos, sabe, de vínculos. Em relações assim minimalistas, cara, claro que eu não exijo tudo isso, entendeu? Mas eu não me envolvo com uma pessoa que eu tô trocando uma ideia num rolê, entendeu? Se eu te encontrar, também eu vou me dar super bem contigo, vou ser super agradável, entendeu? A gente vai trocar ideia, altos assuntos, vários papos diferentes, trocar opiniões, enfim, pontos de vista diferentes, vai ser agradabilíssimo. Mas ainda assim não tem envolvimento, entendeu? Porque eu não sei quem que tu é, se tu quer a minha amizade, se eu deveria querer a tua amizade também. Esse tipo de coisa para mim é uma construção, é um progresso. Mas agora, para eu ter alguém que eu considero esse homem ou essa mulher um amigo para mim, é alguém que tem que ter essas coisas que eu falei, tem que ter a confiança, tem que ter o respeito, porque vai rolar daí o quê? Vai rolar um envolvimento emocional, entendeu? A pessoa que eu considero um amigo ou uma amiga, eu me importo com ela. Se eu me importo, quer dizer que essa pessoa estar bem ou não tem um valor para mim, entendeu? Quer dizer que eu vou querer, tipo, estar por dentro, não no sentido de controlar, mas estar por dentro, tipo assim, bom, eu gostaria de saber o que se passa contigo para poder me posicionar de acordo com você do jeito que tu tá, sabe? Se eu sei que tu tá meio pra baixo, meio deprê, eu vou respeitar teu distanciamento emocional, mas mostrar que eu quero estar ali se tu precisar, que podemos fazer alguma coisa que vai te divertir, que vai te distrair, que eu tô ali pra te oferecer um suporte emocional. Se tu tá alegre por alguma coisa, eu quero saber o que te colocou pra cima, pra entender por que essa pessoa tá animada, por que tá feliz, quais são as coisas que te alegram. Se algo tá pra baixo também, eu quero entender o que te magoou, o que te ofendeu, pra evitar que eu faça aquilo lá também em algum outro momento e possa te colocar pra baixo também, sabe? Então, todas essas coisas daí, isso que é um envolvimento emocional que é muito grande, entendeu? Para eu oferecer isso para alguém, eu espero que essa pessoa ofereça para mim de volta, sabe? Justamente porque para mim, grande parte do valor da intimidade dessas relações mais próximas tá no fato de eu ver que aquela pessoa tá me enxergando como um ser humano, tá me enxergando como alguém equivalente a ela, sabe? E isso daí para mim é o ponto focal de qualquer relação humana. Seja alguém que eu vou encarar nos olhos como um amigo ou alguma pessoa que eu vou enxergar como uma parceira amorosa, sabe?
para eu poder ter esse sentimento real dentro de mim e me sentir assim realmente vinculado para essa pessoa, eu tenho que sentir que nós estamos em pé de igualdade, sabe? Eu quero sentir que as coisas que eu estou disposto a fazer, deixar de fazer por aquela pessoa, equivalem ao que ela está disposta a fazer ou deixar de fazer por mim, sabe? A gente está tendo a mesma valorização um do outro, a gente está se enxergando da mesma forma, sabe? E é um negócio que de vez em quando é meio difícil entender, então. De vez em quando as pessoas aceitam menos do que eles oferecem, e também é uma coisa que eu não acho que seja uma regra para cada um, sabe? Acho que tem pessoas que talvez sejam felizes assim, sabe? Eu reconheci que não, justamente porque honestamente eu acho que eu ofereço mais coisas do que a maioria oferece, sabe? Honestamente eu acho que eu ofereço bastante, então eu quero que pelo menos eu, no mínimo, eu sinta que aquela pessoa admira aquilo lá, sabe? Eu sinto que aquela pessoa, tipo assim, não, eu respeito e admiro o fato de que tu se dedica para isso, tu se esforça para isso, que, enfim, a pessoa pelo menos reconhece, bom, essa pessoa se importa comigo a ponto de fazer essa manutenção, sabe? A ponto de se interessar por mim, pelo meu bem-estar, por se interessar por nós termos o vínculo, por nós termos assunto e essas coisas que eu acho que não é sobre nem tanto assim ter contato o tempo inteiro também, que eu pode ter ficado sobre isso daí. Tem algumas pessoas assim que eu falo muito esporadicamente e que eu considero serem amigos meus, mas justamente por aquela velha história de quando tu vai falar com essa pessoa, tu sente validade, não precisa todo dia, não precisa toda hora, caralho. Mas agora, se a pessoa jamais tá ali para te ouvir, se ela tá jamais ali para te escutar, se ela jamais pode ouvir o que tu tá falando e se envolver minimamente emocionalmente, também é um pouco difícil tu considerar aquela pessoa uma grande amizade, sabe? E tem várias questões diferentes assim também, questões de conversas virtuais e conversas presenciais, só que como esse programa já passou de 1 hora, eu acho que não é esse momento para eu entrar nesse assunto, né? Mas porque também são coisas diferentes, sabe? O quanto tu pode interagir com o ser humano virtualmente é diferente da conversa presencial, sim. A conexão que tu pode ter ali, sim. A demonstração de afeto também, a demonstração de carinho, que são coisas importantes, sim, sabe? O abraçar, o olho no olho, o sentir que alguém ali, outra pessoa, tem a intenção de te ver bem, sabe? Esse tipo de interação humana é importante, é indispensável, sabe? Então, pessoas que tu é amigo, eu tenho noção da distância. Tipo, por exemplo, eu tenho até amigo de outros países, entendeu? Então a gente tá em continentes diferentes, por exemplo, e eu ainda considero essa pessoa amizade, uma amizade, e ocasionalmente a gente se vê, principalmente quando ele vem para o Brasil, porque adivinha, eu não saio do Brasil, né? Mas eu super respeito esse meu amigo, como ele é morador de Porto Alegre, mas ele, quer dizer, ele não mora em Porto Alegre agora, mas ele é natural de Porto Alegre, quando ele vem para cá, ele reservar, cara, algumas horas da viagem dele para me ver, porque é essa questão, sabe? Se tu vê que a pessoa, tipo, sabe, ela tem a consideração o suficiente para reservar algum tempo na rotina maluca dela para ti, mesmo que seja uma vez por ano, 2 vezes no ano, cara, sei lá, mas é isso daí para saber que a pessoa fala, não, para mim essa relação é o grande o suficiente para eu achar que é digno de eu me envolver com essa pessoa emocionalmente, sabe? De eu perguntar realmente como é que essa pessoa tá e querer saber realmente, mesmo que eu não possa ajudar, só para saber que eu tá ali, que a pessoa não tá sozinha, sabe? Isso daí para mim são marcas de uma amizade e são coisas que eu respeito, que eu não passa batido por mim, entendeu? Eu noto, eu capto, eu admiro, eu tento mostrar para a pessoa que é assim que eu vejo e que gosto de que seja assim, equivalente, digamos assim, né? Então, do nada, o programa se tornou sobre a minha relação com a amizade, gente, eu não tô ligado, né? Mas, só pra envelopar o assunto do bullying from the other side, que é o jeito que eu batizei ele, sabe? O outro lado do bullying, basicamente é isso, entendeu? Eu acho que falta muito autocrítica das pessoas que cometeram assédio moral e também até eu vou fazer um adendo que, olha só, cara, eu me foquei no lance do colégio, mas eu sei que tem muitos, é verdade, tem isso ainda. Tem muitos babacas, imbecis, cretinos, entendeu? Homens e mulheres adultos que cometem assédio moral até no trabalho, entendeu? Tem vários empregos que tu vê que tem gente ali que tá, tipo assim, é um comportamento típico de adolescente, tá ligado? Tipo, nem dá pra chamar de tipo de adolescente, porque é um homem adulto fazendo. Então, eu quero até tirar esse mau nome dessa expressão, sabe? Como é que eu vou falar que é uma atitude infantil se é um homem adulto fazendo? Porque, cara, vários dos empregos que eu tive, assim, de carteira assinada, sabe? É um bagulho que tu acaba notando, sabe? E daí, basicamente, tu tem que se impor. Hoje em dia, eu sempre, né? Eu nunca deixo esse tipo de relação acontecer, mas embora também é um negócio que tu não pode. Não é como se tu tivesse o poder de colocar um fim, né? Isso tem a ver com as políticas da empresa e geralmente não. Geralmente vai incomodar, sabe? Eu vou dar um exemplo assim.
de um capítulo que eu acho que dos empregos que eu tive, esse era o pior de todos, sabe? De modo geral, acho que todos os empregos que eu tive, a maioria dos trabalhos rola assédio moral também, sabe? Essa aqui é uma coisa que é famoso assim, pô, o funcionário tem que ter sangue de barata, que quase sempre vai rolar uma espécie de assédio moral, principalmente vindo de cima para baixo, porque é a posição de privilégio. Mas não necessariamente, pode ser até por uma questão assim, de grupos, de as famosas panelinhas que se formam na empresa. Mas para mim, um exemplo que eu posso dar clássico de ser tipo assim, um bagulho que outras pessoas podem entender exatamente do que eu tô falando, do que é o assédio moral numa empresa, sabe? Quando eu trabalhei numa empresa, assim, de supermercado, sabe? Uma empresa média, não é dessas grandes empresas de supermercado, mas é grande o suficiente para existir várias e várias lojas espalhadas aqui na região de Porto Alegre, sabe? E daí, eu trabalhei numa loja, uma rede de supermercado, eu fazia uma função lá de balanço, sabe? De checar quantos produtos tinha, ver se estava na frase da validade, essas paradas assim, tal. Era um negócio que eu tava fazendo lá e, tipo assim, logo de cara eu identifiquei que os dois rapazes que eram encarregados do estoque, eles eram assim, dois imbecis, entendeu? Eu não tem como vir com outros termos, cara. Qualquer palavra que eu usasse além disso daí seria um eufemismo com o tipo de comportamento que aqueles caras tinham. Eram dois completos idiotas, sabe? Porque, sei lá, eles estavam trabalhando naquela empresa há muito tempo, então não sei se era a única coisa que entretia eles, ou porque eles não tinham, tipo assim, eu não faço a menor questão de ser um funcionário decente, porque tanto faz, essa empresa nunca vai me tirar daqui, e eu nunca vou sair daqui pra fazer nada da minha vida mesmo, então eu vou ser um saco de merda diariamente, sabe? O que eu quero dizer com isso é que, cara, eram dois homens adultos, entendeu? Na época eu era um pouco mais jovem, né? Já faz uns anos que isso aconteceu, mas então eles eram bocados mais velhos que eu, devia ter 20 e pouquinhos, eles eram dois homens com mais de 30 anos, com filhos e tudo mais. Só que, tipo assim, logo de cara eu vi que eles deram apelidos pra absolutamente todo mundo da loja, literalmente, sabe? Eles não chamam nenhum ser humano que trabalha com eles pelo nome, eles sempre inventam piadinha, inventam gracinha. Aí eles vão dizer, Renan, tu não tem senso de humor. Tipo assim, não, cara, não é senso de humor, entendeu? Eles inventam códigos, depois eles começam a compartilhar, começam a falar um pelo outro, começam a propagar essas ideias, e até na forma que tu vê que eles estão tratando os colegas, sabe? Tu vê que estão sempre diminuindo, sempre perseguindo, sempre estão criticando, sabe? Eles faziam muita crítica, assim, muita zoeira com o rapaz lá desse negócio, desse supermercado, que era um CPD, sabe? Pessoa com... É isso? PCD. CPD não. PCD, pessoa com deficiência. Um rapaz lá que tinha alguma espécie de... Enfim, alguma deficiência, assim, de questão, assim, de cognição comportamental, sabe? O rapaz era constantemente atacado por crítica e por zoeira, e não só eles, sabe? Porque eu falei, todo mundo, literalmente eles, todo mundo que estava abaixo deles, não necessariamente abaixo, porque não é como se eles estivessem acima de ninguém, sabe? Mas qualquer pessoa que não fosse necessariamente chefe deles, eles tinham essa conduta, era na base do apelido, era na base da zoeira, sempre reparando tudo que a pessoa tá fazendo, sabe? Reparando no cabelo das pessoas, na roupa das pessoas, no corpo das mulheres, comentários sexistas, comentários machistas, comentário homofóbico, entendeu? O pacote completo, cara, o pacote completo. E o que aconteceu? Cara, a minha tolerância para esse tipo de coisa, depois de ter me tornado uma pessoa adulta, é muito baixa, entendeu? Não tem como eu chegar num ambiente desses que eu sei o que tá acontecendo, gente, entendeu? Esse que é o ponto. Não é inocente, entendeu? Não é... É muito diferente de uma piada inocente, tipo assim... o Renan não tolera piada. Não, cara, uma piada, uma brincadeira é um bagulho bilateral, entendeu? São pessoas que têm essa liberdade, que têm essa intimidade não forçada, não por imposição, sabe? Simplesmente tu tem uma relação íntima o suficiente para vocês evoluírem para a parte da zoeira, da provocação, que nem um casal tem, quase todo casal acaba tendo provocações, briguinhas, assim, zoeiras internas que eles têm um com o outro, por exemplo, sabe? E amizades também, assim, gente que conhece, que tem conhecimento um do outro de causas e eles dão alfinetadinhas, assim, pode ter, cara, super pode ter, assim como eu e meus amigos próximos, a gente se zoa, a gente se critica, mas sempre assim nesse caráter da zoeira. Só que agora, o bullying é isso aí de outro lado, entendeu? É a pessoa que não te conhece, que não tem intimidade, tu não queria que ela estivesse fazendo aquilo lá, mas tu sabe que mesmo que tu falando sobre isso, não é como se a pessoa fosse falar, inclusive quando ela vê que tu não gosta, é aquele negócio que aumenta, sabe? A velha história de que se tu não gosta da piada, se torna pior. Então, tipo, caralho, mas isso daí é o comportamento do assédio moral, entendeu? Tu viu que a pessoa não gostou e tu vai falar mais sobre aquilo, caralho, vai te fuder, seu imbecil, seu idiota, se tu acha isso engraçado, se tu se diverte com isso, se tu tá me ouvindo aqui, tu trabalha na tua empresa, tu age que nem esses imbecis que eu tô descrevendo, tu é um corno desgraçado, entendeu? É isso aí. E não tem outra maneira de descrever esse tipo de cara, não tem como falar, é o jeito dele, ele é brincalhão, ele é divertido. Não, ele é um imbecil, sabe?
Não tem... Eu sou uma pessoa divertida, sabe? Eu sei fazer graça, eu sei fazer piada. Não esses imbecil que ficam incomodando os outros, atrapalhando a vida dos outros, impedindo os outros de trabalhar, impedindo os outros de prosperar, impedindo os outros de continuar no emprego, porque simplesmente se torna insustentável, sabe? Chegou, em pouquíssimo tempo de empresa, chegou um momento que eu já não conseguia mais interagir com esses caras sem não falar sobre essas coisas, tá ligado? Porque simplesmente é aquela coisa, olha, o cara não vai te deixar em paz, simplesmente ele não vai deixar de falar sobre as coisas. E não necessariamente que eu falei era tanto sobre mim, o jeito que eles falavam de mim, mas embora também incomoda o cara ficar cuidando o teu horário, ficar cuidando, fazendo comentáriozinho sobre tá atrasado, tá isso, tá aquilo, sabe? Isso deixa incomodado também. Você também entra nessa questão do famoso assédio moral. Tudo isso entra no mesmo pacote, sabe? E tu vê o jeito que ele trata outras pessoas na volta, sabe? Pessoas recém-contratadas, mulheres, homens, de modo geral, as ofensas, as críticas, falando mal dos outros, sabe? É um bagulho que tu vê que é a conduta padrão de gente que tá nesse tipo de empresa, e o que eu comecei a fazer? Bater boca, discutir, xingar, mandar longe, sabe? E daí os gerentes vendem isso. Sabe que o rei deles não adianta, não tem que levar na brincadeira. Que brincadeira, tio? Brincadeira o caralho, eu tô falando que eu não quero que brinque com isso, então pelo menos vamos ficar batendo boca. Só que daí simplesmente se torna insustentável, sabe? Os caras não gostam de mim, eu não gostava deles, e ficava nesse ambiente muito merda, muito bosta, que simplesmente chega um momento que tu pensa, quer saber, mano? Vale a pena ficar nessa cabo de guerra, porque os caras não vão ceder. Eles não vão agir que nem um ser humano, sabe? Eles simplesmente se acostumaram a agir que nem os imbecil, que nem os Neandertal. Pra eles é confortável, é o jeito que eles lidam com aquela empresa, e eles vão ser uns completos sacos de merda e sacos de bosta, sabe? E chegava um momento que eu não estava mais, e passava por outras questões. Um deles já tentou meio que me ameaçar, e tipo, ele era maior que eu, mas, tipo, não digo mais forte, talvez ele fosse porque eu não sou um cara forte, entendeu? Que nem falei, pesa 61 quilos. Mas ele era maior que eu, mais gordo que eu, mais pesado que eu, possivelmente mais forte, mas não aconteceu nada. Ele não me agrediu, ele só me xingou, e eu continuei xingando ele de volta, e se ele fizesse alguma coisa, espera que eu fosse me defender e também processar essa empresa, porque dinheiro é bom e eu gosto, né? Mas no final das contas nunca aconteceu nada, sabe? Mas eu bati a boca direto, sabe? Porque simplesmente eu fiquei, mano, não vou ficar assim vendo. Eu vou ver um cara falando um bagulho que eu acho uma bosta e eu vou dar risada. Eu vou falar, que engraçado esse comentário que eu não toleraria de nem do meu pai, sabe? Que engraçado esse comentário que esse maluco tá fazendo, que se fosse a minha mãe falando, eu estaria discutindo com ela. Então eu vou deixar esse desgraçado que eu não conheço, que eu não gosto, que eu só tô trabalhando porque eu quero conseguir o meu salário de proletariado no final do mês. Por que eu vou deixar esse imbecil falar, tomar esse monte de liberdade comigo, com as pessoas na volta? Por que eu vou deixar esse desgraçado criar um ambiente de bosta a troca de nada, sabe? Pelo quê? Pela uma suposta boa convivência no trabalho. Boa convivência pra quem? Boa convivência pro cara que tá cometendo bullying, né? Pro cara que tá cometendo assédio moral. É muito confortável ficar zoando os outros, enchendo o saco, perseguindo, diminuindo, e falar que é só brincadeira, que é só graça, que é só piada. Né? Mas enfim, era isso aí, então. Essa era a minha crítica, então. Não desabafo. Legitimamente uma crítica, eu vou parar por aqui. Eu queria falar mais coisas, mas no final dos assuntos, cara, pra vocês verem. Esse aqui foi um... Antes de começar a gravar esse programa, eu falei assim, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar hoje. E no final, eu falei 1 hora direto, eu tive que, voltar a gravar, que eu nem me liguei que tinha dado o apito de 55 minutos, porque o meu celular tava com um volume baixo. Felizmente isso não atrapalha a gravação, né? Então, bateu 1 hora comigo falando. Então, eu falei 1 hora sem parar, literalmente, assim, direto e reto. Daí, aproveitei pra tomar um golezinho d'água e vim aqui fazer essa espécie de encerramento que acabou ficando maior ainda porque eu incluí esse negócio. Então, cara, o bullying, o assédio moral pode aparecer em qualquer lugar, entendeu? Eu usei bastante o exemplo do colégio porque é um lugar que pra mim foi onde começou, mas eu sei onde não foi onde acabou. Mas hoje em dia é muito fácil pra mim reconhecer quando alguém quer criar uma relação assim comigo, sabe? Eu vejo que a pessoa quer criar uma relação que ela vai poder me abusar deliberadamente a troco de nada, e eu não tenho problema nenhum em retaliar na hora, sabe? Na hora. E se a pessoa não gostar, fala, tá bom, tu não gostou do que eu falei, eu também não gostei do que tu falou, então vamos parar por aí, entendeu? Porque eu pode ter certeza que se tu se sentiu incomodado do que eu fiz, é que eu tô agindo como reação ao que tu fez antes, sabe? E se alguma coisa que eu fazer te incomodar, tu me avisa também que a gente vamos se respeitando os limites um do outro, tá ligado? Mas agora não tem chance nenhuma, entendeu? Qualquer pessoa que eu ver que a intenção dela foi de me diminuir, eu vou ir direto sobre aquilo lá, sabe? Na hora. Não vou nem hesitar, não vou nem ponderar, porque eu não tenho nada. Cara,
famoso assim, eu não tenho nada a perder, sabe? Tipo, se a pessoa e eu não podemos ter uma relação digna, decente, eu simplesmente corto relações com ela, simples assim, entendeu? O famoso, nem Jesus agradou a todos, entendeu? Eu não tenho que agradar a todos, mas eu não vou aguentar bosta de qualquer um, entendeu? Eu não vou gastar com bosta de ninguém. Simples assim, entendeu? Se a pessoa, se pra ela, as relações dela tem que vir com zoeira, com humilhação, com perseguição, e se é assim que vai ser engraçado pra ela, pra mim não é, entendeu? E se, né, que nem eu falei, hoje em dia eu sei muito bem devolver de volta, sei falar coisas assim, escrotas também, cara, honestamente, entendeu? Mas é aquela coisa, não tô fazendo pra ti nada que tu não ter feito pra mim, sabe? Simples assim, é o famoso pé de igualdade, sabe? E eu não tenho problema nenhum em estabelecer limites, dizer, até aqui pode vir, passou daqui não, cara, passou daqui não e vai ser sempre não. E é isso aí, entendeu? Pra mim, eu acho muito importante esse negócio justamente porque, né, qualquer pessoa que sofreu durante muito tempo com esse tipo de bullying, de assédio moral, pode se acostumar a gostar de migalha, sabe? Pode se acostumar a aceitar migalha nas relações amorosas, relações de amizade, porque ela não tem consciência do próprio valor e pra ela qualquer porcaria tá bom, porque ela tem medo de ficar sem ninguém. Mas olha, não te preocupa, cara. Tenho quase certo que tu não é uma porcaria sem valor, quase certo que tu tem teu valor sim, e tu exigir e tu lembrar as pessoas na tua volta de que tem um valor, pode ter certeza que não vai afastar as pessoas que estão dispostas a te valorizar, sabe? Tu fala, olha só, isso daí é demais, isso daí eu não gosto, eu não tô de acordo, só que tu tem que dar isso pros outros também, né? Tu não pode querer que as pessoas não tomem liberdades contigo e tu tomar liberdades com os outros, né? Tu tem que ter esse tipo de consciência dentro de ti. Mas agora, tu exigir limites de tratamentos, exigir limites de comportamentos, exigir limites de coisas que a pessoa tem que ter de responsabilidade na hora de estar tratando contigo, isso não é demais, isso não é um absurdo, isso não é um abuso, entendeu? É simplesmente tu saber a tua própria, sabe, o teu próprio limite do que tu acha tolerável na tua relação. Tu não tem que aguentar bosta de ninguém, sabe? E tu pode impor limites, que nem eu disse. Isso nunca vai fazer tu ficar afastado de gente que tá disposta a te valorizar. As únicas pessoas que vão ver problema nisso é gente que não quer te enxergar como um ser humano, é gente que não quer te enxergar como um indivíduo à parte dele, que ele tem que respeitar, que ele tem que entender que ele não pode falar e fazer como ele quiser, a hora que ele quiser, tá ligado? Então aprenda a colocar limites nas relações, é maravilhoso. E por fim, né? Se tu é um buller, se tu é alguém que cometia ou ainda comete assédio moral, se tu perseguiu os outros no teu período escolar, na tua época de ensino médio, na época que tu ia pro quartel, que tu ia pra academia, que tu sai pra festa, cara, se tu enche o saco dos outros no teu trabalho, se tu persegue gente diferente no ambiente que tu ocupa, na tua faculdade, enfim, não importa nos espaços que tu anda, cara, se tu acha legal começar uma relação com gente que tu não conhece, com humilhação, com perseguição, diminuindo quem a pessoa é pela aparência dela, pelos gostos, pelas opiniões, enfim, pela altura, pelo peso, pela etnia, pela, sabe, cultura, sei lá, caralho, a porra que for. Se tu acha isso divertido, se tu gosta de criar esse tipo de relação e tu sempre viu como não tem problema e tu acha que é porque tu é um cara zoeiro, tu é um imbecil, entendeu? Tu é um completo de um idiota, não tem outra opinião sobre essas questões, tu é um imbecil. E é isso aí, entendeu? E eu espero que se tu ouviu até o final, eu tenha te falado exatamente o que tu precisava ouvir, e tu falou, é verdade, cara. Eu nunca tinha me ligado quanto eu era um babaca, quanta gente eu humilhei, quanta gente eu ofendi, quanta gente eu fiz sentir mal, quantas pessoas que eu fiquei humilhando sistematicamente durante meses ou anos da vida daquelas pessoas, eu posso deixar essas pessoas com várias crises de identidade, com várias frustrações que vão demorar anos para reparar. Então, o mínimo que tu pode ter é essa autocrítica, esse senso de responsabilidade, e realmente mudar tuas atitudes, tá ligado? É o mínimo. Agora, se tu não tá disposto a reconhecer que tu era um imbecil, entendeu? Com todas as letras, não. Tu não era um engraçadão, tu não era divertido, tu era um idiota. Pode ter justificativas, podem ter razões que te levaram a agir feito um imbecil, só que tu descontava em gente que não tinha nada a ver com isso, tu te achava no direito de perseguir, humilhar a gente que tu... Enfim, tu tinha vários critérios diferentes para escolher os teus alvos que tu escolhia, mas sempre era gente que tu acreditava que tu podia oprimir, né? Esses caras nunca vão perseguir gente que eles acham que vão maltratar eles. Eles sempre escolhem alvos que eles acreditam que eles vão conseguir estabelecer a dominância, entendeu? Então, olha só, se tu for imbecil, cara, várias vezes eu também fui imbecil, entendeu? Só que a questão de que eu sei quando eu fui imbecil e eu mudo. Real. Então, tu tem que fazer o mesmo, entendeu? Se tu fazia isso, ou se tu ainda faz, nunca é tarde de reconhecer, cara. Só que agora, se depois de tudo que eu ouvi aqui, tudo que eu falei aqui, né, dizendo, tu tá achando que tu vai dar risadinha, que tu vai falar que não é nada demais e que é assim que tu gosta de ser, então... Cara, simplesmente tão idiota, eu sinto muita pena de quem tem que viver contigo, sinto pena dos teus filhos, porque tu é um imbecil, é o tipo de gente que
exatamente o tipo de gente que eu trabalho, eu me esforço, eu fico aqui dando palestras simplesmente para acabar com esse tipo de escória, sabe? Porque ser humano que só tá aqui para diminuir o potencial dos outros, para diminuir a chance dos outros sucederem na vida e alcançarem coisas maiores, enfim, para mim vocês são um câncer para a espécie e eu não tenho problema nenhum de dizer que eu tô aqui para ser a quimioterapia dessa merda, tá ligado? E quem não gostou, sei lá, cara. Bota a dentadura no cu e ri pro caralho, sei lá, vai te fuder. É isso aí, sabe? E pra quem curtiu, muito obrigado por ter me ouvido até a final. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.